bebidas para controlar melhor a sua glicemia. Então esse vídeo, ele é para você que é diabético, pré-diabético ou que quer cuidar melhor da sua saúde. Então essas bebidas, elas vão ajudar a chupar o açúcar do sangue. E a última bebida que eu vou te falar, ela é surpreendente, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive eu também, até pouco tempo, achava que essa bebida fazia justamente o efeito oposto, fazia justamente o contrário. Achei que essa bebida fizesse mal para o controle do açúcar, mas não. Vários estudos científicos mostraram o contrário, que ela pode ajudar muito pacientes diabéticos e pacientes pré-diabéticos. Então, pessoal, nesse vídeo aqui, fundamental para você que quer cuidar melhor dos níveis de açúcar no seu sangue. Antes de começarmos, já deixa aí no chat, já deixa aí nos comentários, me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E você? Onde você está? Está no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Centro-Oeste? Está em Portugal, está em Angola, está nos Estados Unidos? Me conta aí, escreve no chat, escreve nos comentários e também me fala se você tem ou não tem diabetes ou pré-diabetes, porque eu quero te conhecer melhor. E já vai pegando papel e caneta aí, pessoal, que a nossa primeira bebida é o chá verde. Por que o chá verde ajuda a controlar o diabetes? Ele tem substâncias chamadas polifenóis, principalmente a epigalocatequina 3-galato, que a gente vai chamar aqui de EGCG, e essa catequina, ela tem ação antioxidante, anti-inflamatória e por isso melhora a sensibilidade à insulina, aumentando a captação de glicose pelas células. Então, como que acontece aqui para a gente entender? A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, ela tem o papel de estimular as células do nosso corpo a captarem moléculas de glicose, moléculas de açúcar no nosso sangue. Se as nossas células estão sensíveis à insulina, essa captação vai ocorrer de forma perfeita, de forma adequada. No entanto, se as nossas células estiverem resistentes à insulina, elas não vão reagir, elas não vão responder ao estímulo da insulina para captar esse açúcar do sangue, então o sangue vai continuar com o açúcar, com a glicose se acumulando. Então, quando a gente está falando de pré-diabetes, de diabetes, são condições onde a pessoa tem uma elevada resistência à insulina e, por consequentemente, tendo uma elevada resistência à insulina, nós também temos uma baixa sensibilidade à insulina. Vocês estão entendendo bem? Se alguém não entender, pergunta aí que eu vou responder, tá bom? Então, quando a gente está falando de diabetes, de pré-diabetes, o que a gente quer fazer? A gente quer aumentar a sensibilidade à insulina e, ao mesmo tempo, reduzir a resistência à insulina. Então, vocês vão ver que essas bebidas, basicamente, têm essas funções, têm esses efeitos. O chá verde, além de aumentar a captação de glicose pelas células, a própria EGCG, a epigalocatequina, ela inibe a atividade de duas enzimas, chamada alfa-amilase e alfa-glicosidase. Essas enzimas estão envolvidas na digestão de carboidratos. Então, por esse motivo, o consumo de chá verde pode contribuir para reduzir a absorção de glicose pelo intestino. Nossa próxima bebida é o chá de canela, que tem polifenóis e uma substância chamada quinamaldeído, que possui ação insulina-like, ou seja, facilita a entrada de açúcar, de glicose nas células. A canela também aumenta a atividade da proteína transportadora de glicose GLUT4, o que promove a captação de glicose pelos músculos e também pelo tecido adiposo, que são as nossas células de gordura. O chá de canela também contribui para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Por esse motivo, inclusive, que se alguém toma uma metformina, um glifage da vida, ou algum outro medicamento antidiabético, tem que tomar um pouco de cuidado com o chá de canela, porque ele pode reduzir muito a glicemia e gerar uma hipoglicemia, que é algo que nós não desejamos. Próxima bebida, chá de gengibre, porque tem gingerol, que vai melhorar a sensibilidade à insulina. O gengibre também reduz a produção hepática de glicose, principalmente aumentando a atividade de uma enzima chamada glicoquinase e reduz os níveis de açúcar no sangue. Próxima bebida, vinagre de maçã. E esse aqui é sensacional. Por quê? Além de ter ácido acético, que retarda o esvaziamento gástrico e diminui a resposta glicêmica após as refeições, reduzindo os picos de glicose, os picos de açúcar lá em cima, pós-prandial, após as refeições, o vinagre de maçã também aumenta a sensibilidade à insulina nos músculos e no tecido adiposo
e também reduz o índice glicêmico dos alimentos. Então, por exemplo, se você come um pão, o que vai acontecer com a sua glicemia? Ela vai aumentar, normal, isso vai acontecer. Agora, se você come um pão e junto com o pão toma o vinagre de maçã, a glicemia não vai aumentar tanto, porque ele vai reduzir o índice glicêmico dos alimentos, e o índice glicêmico é a velocidade com a qual o alimento é capaz de causar mudanças nos níveis de glicose do organismo. Então o vinagre de maçã, ele é excelente por esses motivos. Da mesma forma que o suco de limão, que tem ácido cítrico, então ele reduz a absorção de glicose no intestino, ele retarda a digestão, aumenta a saciedade, melhora a função das células que produzem insulina, que são as células beta-pancreáticas, que pelo nome ficam no nosso pâncreas. E o suco de limão também aumenta a sensibilidade à insulina em tecidos periféricos, como os músculos e o tecido adiposo. Próxima bebida, água de coco. Potássio, magnésio e outros eletrólitos contribuem para controlar os níveis de açúcar no sangue. Então a água de coco ela pode melhorar a função muscular e a função metabólica e, como consequência, melhorar também o controle dos níveis de açúcar. Chá de hibisco, que é rico em antocianinas, rico em flavonoides, que melhoram a sensibilidade à insulina, tem ação antioxidante, anti-inflamatória, que são problemas gerados pelos altos índices de açúcar no sangue. Tanto o estresse oxidativo, que é combatido com os antioxidantes, como a inflamação, que é combatido com as substâncias anti-inflamatórias, são consequências e também causas do diabetes. Então, se a gente controla esses fatores, a gente também está agindo de forma positiva no combate ao diabetes. E o chá de hibisco, ele também aumenta os níveis de adiponectina, que é um hormônio que influencia no metabolismo da glicose e também na resistência à insulina. Segundo, pessoal, chá de erva cidreira, que tem polifenóis como ácido rosmarínico e flavonoides, melhora a sensibilidade à insulina, facilitando a captação de glicose pelas células, reduzindo os índices de açúcar no seu sangue e também tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Que outra erva tem ácido rosmarínico também que eu posso tomar? Chá de alecrim, tá bom? Então, da mesma forma que o chá de erva cidreira, o chá de alecrim também é uma boa opção, como também o chá de louro, como também o chá de cravo da Índia. Todos esses chás vão ajudar também, vão contribuir de forma positiva para melhorar o controle do diabetes. E agora, pessoal, nossa primeira bebida aqui, que eu falei que foi uma surpresa para mim e que vai ser também uma surpresa para você. A bebida que vai ajudar a controlar o seu diabetes, isso não sou eu, o Dr. João, quem está falando. Já fizeram vários estudos mostrando os efeitos dessa bebida em pacientes com diabetes. O suco de beterraba, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, vários estudos estão dizendo, ele tem nitratos que vão melhorar a função vascular, aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos e, por esse motivo, melhoram a captação de glicose. E eles viram, por exemplo, que quem tomava suco de beterraba tinha redução de alguns fatores, de alguns marcadores que mostram o descontrole do diabetes, como Roma A, Roma B, Roma R. Então, pessoal, o suco de beterraba, ele melhora a sensibilidade à insulina e contribui para a redução dos níveis de glicemia. Quanto de suco de beterraba que você deve tomar por dia? Eu acredito que 150 ml seja uma boa quantidade para você. Obviamente que se você for diabético, você tem que monitorar as alterações que o suco de beterraba pode vir a promover em seu organismo. Então é possível que você tome o suco de beterraba e reage de uma forma que a gente não está esperando. Mas a maior parte das pessoas, ao que tudo indica, com diabetes que consomem o suco de beterraba, elas são beneficiadas com essa prática. Obviamente que você não vai poder colocar açúcar, que você deve evitar colocar mel. Da mesma forma que todos esses sucos que eu falei aqui, água de coco, todos esses chás que eu falei aqui, você não deve colocar açúcar, nem mel e nem outra substância para adoçar. Combinado? Porque senão o que vai acontecer? Em vez de reduzir os níveis de açúcar no seu sangue, vai aumentar. Não pode colocar açúcar, tá bom? Porque senão o efeito que a gente vai ter vai ser justamente o efeito contrário. A água também vai ajudar a controlar os seus níveis de glicose. Olha, além dessas bebidas, se você quiser controlar melhor o seu diabetes, se você quiser reduzir a quantidade de remédios que você toma, se você sonha um dia, você que é diabético, se você tem o sonho, o desejo, o objetivo de parar de tomar a metformina, de reduzir o uso da insulina, se você for um paciente insulino dependente, isso é possível sim de fazer
com o estilo de vida saudável, escolhendo os alimentos certos, fazendo atividade física correta, controlando o estresse, dormindo bem. Tudo isso contribui para o melhor ou pior controle do diabetes. E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você quiser aprender estratégias cientificamente comprovadas de controle natural, de reversão natural do diabetes, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90. Que se você ler o livro e colocar em prática o que está no livro, eu tenho certeza absoluta que o controle da sua glicemia, que o controle do açúcar no seu sangue vai melhorar muito. E mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, as estratégias do livro são retiradas de estudos científicos, de milhares de estudos científicos que comprovam o que está escrito lá. Então, pessoal, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade neste exato momento por apenas R$ 29,90 na versão digital.